Está começando o terceiro e último episódio da série As Faces da Covid-19. Essa uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Até agora, mostramos uma realidade dolorosa sobre o coronavírus, com a perda de familiares e as possíveis sequelas que o vírus deixa. Neste episódio, traremos o relato de pessoas que superaram a doença. Segundo dados do Ministério da Saúde de dezembro de 2020, o número de pessoas recuperadas da Covid-19 chega a quase 6 milhões no Brasil. Diferentes histórias de contágio que tiveram um final feliz. Fui diagnosticado com coronavírus na metade do mês de agosto, quando comecei com alguns sintomas de dores no corpo, dificuldades para respirar, febre, perda do olfato e do paladar. Provavelmente peguei o vírus em uma reunião onde estava com algumas pessoas que já tinham contraído o vírus e ainda não sabiam. Passado alguns dias também passei, mesmo isolado, já havia passado o vírus para minha namorada, e meus pais que se isolaram junto comigo em casa acabaram não contraindo o vírus. Fiquei vários dias deitado mesmo, na sala para o quarto, não tinha muita vontade de fazer as coisas, estava bem cansado realmente. E a minha alimentação também acabou sendo prejudicada porque não tinha muito apetite, né? Até por não sentir o gosto da comida. Depois disso foi bem tranquilo. Eu passei pelo coronavírus. Como que eu peguei? A princípio, então, eu peguei no trabalho. Alguns colegas foram positivados no exame. E então todos os colegas da empresa fizeram o teste. O meu teste deu negativo. Porém, quase uma semana depois, eu comecei a apresentar sintomas. Os meus sintomas foram basicamente sintomas de gripe. Eu espirrava, tinha dor nos olhos, dor de cabeça. Isso começou os sintomas no sábado. No domingo, eu comecei a perder o paladar e o olfato. Aí, na segunda, fui fazer o teste. Aí, eu positivei. Durante o isolamento, foi tranquilo até, eu sentia um pouco de fraqueza no corpo. Nos primeiros dias não conseguia muito levantar da cama, sentia bastante dor de cabeça, mas sintomas como se fosse uma gripe forte. Nada muito grave, não senti falta de ar. No final dos 10 dias eu já estava super bem. E depois voltei a trabalhar. Uma das alternativas para a recuperação dos pacientes foi o uso do plasma convalescente. Pesquisas realizadas em diferentes hospitais foram responsáveis pela recuperação de muitas pessoas. A exemplo do Hospital Schlatter, de Feliz, no Vale do Caí. Conseguiu ver, assim, nos pacientes que nós conseguimos utilizar o tratamento de forma precoce, tá? Uma vez que se observou a necessidade de internação, e esse paciente, com o critério, foi utilizado o tratamento com plasma, esses pacientes tiveram um resultado muito mais satisfatório, né? Em que sentido? Ele conseguiu diminuir bastante a necessidade de oxigênio nas primeiras horas, né, oxigênio terapia, melhorou bastante os parâmetros laboratoriais quando comparados às coletas de exames antes e depois da transfusão. Então, são resultados bem satisfatórios. E algumas pessoas perguntaram, tá, mas por que nós não utilizamos precocemente em todos os pacientes? Porque nós dependemos do resultado do exame. Nós não podemos utilizar plasma convalescente em pacientes sem um diagnóstico confirmado. Quem está na linha de frente de combate à doença também corre o risco de contágio. Segundo o site da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, são quase 20 mil casos de profissionais infectados no estado. Em meados de fim de maio, começo de junho, sintomas que eu tive foram um pouco diferentes. Deu só um pico febril nos primeiros 3 dias, inapetência, muita dor de estômago, muita cólica, dor de barriga, diarreia, e fiquei 5 dias internado no Vervi, fazendo antibiótico e mais as medicações que necessárias. E o resto do tempo eu fiquei isolada em casa, mais uns 5, 6 dias isolada em casa. Mas hoje em dia eu me cuido muito mais, tenho mais consciência de que pegar pela segunda vez pode ser mais complicado, então eu me cuido bastante.
E a esperança de dias melhores está na vacinação em massa dos brasileiros. Tem vacinas que estão tendo fast track, quer dizer, que estão entrando precoce no mercado, sem os testes da rotina que a gente espera. A gente já tem uma experiência disso com a vacina da influenza de 2009, que em 2010, né, teve a sua primeira execução, e a gente teve a imunização em massa de grande parte da população, então a gente já tem essa experiência, que foi um sucesso. Então, a gente espera que com essas vacinas, a gente tem outras tecnologias, mas com as vacinas que a gente conhece bem a tecnologia, como a vacina do Butantan, a gente está com bastante esperançoso de que elas realmente venham e consigam resolver esse nosso problema como bloqueio de disseminação do vírus. Em dezembro de 2020, vivemos a segunda onda da pandemia de Covid-19. Em Caxias do Sul e na Serra, os casos aumentaram e o número de mortos também. Ainda é importante manter os cuidados obrigatórios para evitar a transmissão do vírus e usar máscaras e álcool em gel. Essa maior flexibilização que a gente teve nas atividades, a gente entende, né, que é necessário, porque as pessoas precisam retomar suas vidas, precisam retomar suas atividades, mas ela não significa que a pandemia passou, né? A gente ainda está num período de pandemia, então a gente precisa que a população, mesmo com essa flexibilização, continue mantendo, né, o distanciamento, continue com a higienização das mãos, continue com a utilização de máscara. E encerramos aqui a série As Faces da Covid-19. Lembrando, essa é uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Agradecemos a parceria e até a próxima!